E assim que você abrir, quero que você feche os olhos e você ore para que Deus venha falar com você, através das Escrituras. Que a palavra, ela mexa com territórios que você não tem acesso. Autorização. Então, curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar um pouco com o Pai. Senhor, nos inspira, Senhor, que a Tua palavra nos mostre caminhos poderosos. E estamos, Pai, no último culto do ano, mas não é o último dia na Tua presença. Então, eu tenho certeza que uma unção já está neste lugar. É evidente, é palpável, Pai, o que o Senhor tem feito, o cuidado que o Senhor tem tido com cada vida que está aqui. Então, me usa, Senhor, me inspira, que o Teu Espírito Santo inspire e que venha falar comigo, falar com a sua igreja, que cada vida que está aqui, cada pensamento, cada ponto negativo, seja hoje dissipado e seja transformado, Senhor, em pontos positivos. Que aquele que está desencorajado seja encorajado, aquele que tem o espírito de morte, Pai, venha, Pai, o espírito de vida. Que a depressão saia hoje, em nome de Jesus, que a enfermidade saia do organismo, do corpo, que deixe eles porque eles não nasceram com isso, a normalidade venha da forma que o Senhor criou o ser humano, Pai. Eu peço que esta palavra venha falar conosco em todos os aspectos. Mexa em lugares, Senhor, trabalhe em lugares onde não conseguimos ainda trabalhar, nos dê habilidade para lidar com situações. Eu tenho certeza que essa noite será uma noite, Pai, que vai ser, além de divisor de águas, será um movimento, Pai, no nosso interior, onde olhamos para cima de forma diferente. Teremos um conceito, Pai, do Evangelho diferente, por causa do Seu cuidado em nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então nós vamos falar um pouco hoje sobre todas as situações que a gente tem passado, os desertos que a gente fala que a gente tem deserto. Quantos já falaram que tem deserto? Levante a mão. Deserto. Quantos estão falando que ainda está no deserto? Pode levantar a mão, sem vergonha nenhuma. Não fique com vergonha. Amém. O que o deserto traz para você? Falta, não é? Morte, solidão, tristeza, desamparo. O deserto traz um monte de imagens, situações que pode te colocar a uma morte, a um desânimo, a você desistir. O deserto, ele tem uma imagem de trazer desistência. E nós olhamos vários filmes onde existe um deserto, de dia é um calor intenso e à noite um frio danado. Não é assim? Esse é o deserto. Que coisa doida o deserto é. Então o deserto ele não foi feito para ninguém. O deserto foi feito um deserto e um dia quando eu subir aos céus eu vou perguntar para Deus por que Ele criou o deserto. Ninguém habita lá, entendeu? Né? Que nem o Giló. Não sei por que Deus criou o Giló. Vocês tem que ser muito crente, meu, porque ainda eu não me converti. Quiabo, né? Olha o nome, quiabo. Diabo, quiabo. Faz sentido, não faz? Fora a baba, né, que tem. Já basta meus cachorros bulldog em casa, que baba. Então, tem coisas que eu não entendo por quê, mas vamos voltar à palavra. O deserto que você fala, e eu já falei, que você está passando, não foi feito para você. Deus não criou para o ser humano estar lá. E nós olhamos nas histórias que há uma peregrinação de pessoas que passam pelo deserto. E não se passa desprovido de nada, se passa com provisões de Deus. O povo saiu do Egito e andou o percurso sobre o deserto e Deus mandou o maná dos céus. A Bíblia fala que à noite um redemoinho de fogo esquentava eles no período da noite, uma nuvem de glória cobria o sol escaldante do dia. Então Deus cuidou do povo mesmo, o povo rebelde, o povo de Moisés saiu do deserto e o Senhor amparava. A Bíblia fala que o povo crescia, as crianças cresciam, o adolescente crescia e a sandália dos pés e a roupa crescia juntamente com eles. Olha que milagre, o cuidado de Deus. Então não era para eles morarem lá, era passagem. E nós olhamos o deserto como um lugar realmente de morte. Acabou, o ano está chegando e ainda estou nesse deserto.
A pandemia está aí ainda, tira a máscara, põe máscara, tira a máscara, põe máscara. Você deixou de comprar seus batom porque não dá mais para usar por causa da máscara. Né? Os irmãos não tiram mais o tártaro do dente por causa da máscara. Por quê? Para você sorrir como, né? Deixa as massas lá. Não faça isso, irmão, dá bafo. Então, nós ficamos nesse jogo, né, político, o jogo da situação do Brasil, direita, esquerda, você vai se levando por situações, por comentários. E aí, a sua história não muda, porque você ainda está achando que está nesse deserto. Então, veja só, Deus tira proveito de toda má situação. A gente vê isso, conforme a disponibilidade do seu coração. Quantas pessoas entraram do período que essa igreja abriu? Não só nesse espaço físico, estamos nesse espaço há menos de um ano, mas a igreja existe há 6 anos. Passaram pessoas por essa igreja, pessoas que vieram como se estivesse num deserto, morando no deserto, cheio de areia nos pés, cheio de areia nos bolsos, porque não tinha recursos. Chegaram destruídas na igreja. Outras estão chegando destruídas ainda, derrotadas, esquecidas pela sociedade, pela família, por causa da sua escolha de aceitar Cristo como Salvador. Então, as nossas escolhas, às vezes positivas, achamos que é um momento que a gente vai morrer, porque as pessoas não estão aliançando com a gente por causa da nossa escolha positiva em Deus. Então, o diabo vai trabalhando na nossa cabeça, no nosso coração, dizendo que a pandemia veio só favorecer algo para te destruir mais. Porta de emprego não chega, as contas estão aí para pagar. Você não vê uma mudança na sua casa, teu pai, ou tua mãe, ou teu irmão, ou não sei quem, ainda continuando nas drogas, continuando na bebida, pessoas na prostituição, na pornografia, outras pessoas não mudam a sua história, as pessoas não mudam o contexto do que ela tem que viver diante de Deus. Nós vimos o Rodrigo falando que batizou ainda tinha alguns vícios. Sabe por que a transformação, irmão? Sair do deserto não depende só de Deus, depende de você. É de como você vê a situação. Então agora, há um planejamento de Deus sobre a vida de Abraão e de Sara. Todo mundo conhece essa história? Avançados em idade, né? Sara estéril. Então agora Sara dá uma solução. Olha, pega a serva Agar, tenha um filho com ela, vai gerar um herdeiro. Então agora pega um recurso de fora para que venha suprir a falta que eles têm. Deus tem um plano sobre a vida deles, um plano de dar um herdeiro do sangue deles mesmo, dos dois. Fazer um trabalho em conjunto. Deus quer fazer algo grande sobre a vida deles. Tirar a esterilidade de Sara, usar os dois idade avançada e ter o filho da promessa. Mas agora Sara antecipa, entra na frente do plano de Deus, pega Agar e fala para Agar agora se deitar com o seu patrão, o seu senhor, e agora nasce Ismael. Depois disso vem o filho da promessa, vem Isaac. Só que veja só, agora Agar, os dois filhos de Abraão estão lá, Ismael um pouco mais velho, e Isaac, o filho da promessa, nasce. Deus concedeu a eles, Sara teve o filho, a esterilidade saiu, Abraão virou pai de multidão, aleluia. Começa o projeto de Deus sobre a vida deles, mas existe agora Ismael e Isaac, duas mães agora. A Agar não era serva? Agar não estava numa posição também de direitos? Sim, mas o plano de Deus sobre a vida de Abraão era com a esposa Sara, não era com Agar. E agora Agar quer tirar proveito dessa situação, só que Sara falhou em trazer algo de fora para fazer parte de uma história de Deus. Só que Deus também cuida disso. Deus começa a resolver e trazer situações agora e colocar uma honra sobre a vida de Sara e Isaac e Abraão e sobre a vida de Agar também. Só que chega uma situação que fica desconfortante. Por quê? Agora Agar começa a falar do filho de Sara, de Isaac. Os meninos agora têm uns conflitos, vamos novelar. Filho de um briga com o filho do outro, tal. E Agar agora se sente no direito de reivindicar algumas coisas e zomba. Só que Sara pega o negócio agora, pela má escolha dela, ela começa a ver algumas coisas acontecendo dentro de casa. Às vezes nós temos uma escolha errada e começamos a assistir porque nos antecipamos diante de Deus. No ano 2022, você não vai se antecipar a nada, porque Deus vai trazer aquilo que Ele prometeu sobre a tua vida em nome de Jesus. Então veja só,
Vamos ler a palavra. No verso 8 em diante. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Ora, Sara percebeu que o filho nascido a Abraão, por intermédio da egípcia Agar, estava rindo de seu filho Isaque. E pediu a Abraão: expulsa esta serva e seu filho, para que o filho desta escrava não acabe sendo herdeiro do meu filho Isaque. Essa palavra acerca de seu filho Ismael muito entristeceu e o preocupou Abraão. Contudo, presta atenção nessa parte. Contudo, Deus orientou: não te lastimes por causa da criança e de tua serva. Tudo o que Sara te pedir, concede-o, porquanto por Isaque é que a tua descendência será considerada perpetuamente. Então agora, Sara dá uma ordem. Ela fez algo errado, não fez? Agora precisa consertar algo. E ela fala assim: olha, não dá. Manda ela embora. Por que o coração de Abraão ficou daquele jeito? Que era filho também. Ismael era filho dele. Mexe com a sua estrutura. Tomar decisões novas mexe com você. E às vezes é necessário, irmão, que algumas separações aconteçam sobre a sua vida, para que um rompimento chegue sobre você. Às vezes você está passando por uma falta hoje, é porque Deus está preparando algo novo sobre a tua vida. Você acha que está nesse deserto, que você vai morrer, mas veja, nós vamos ler aqui, vamos ver algo poderoso acontecendo sobre a vida de Agar. Então agora Abraão toma uma decisão. O coração dele fica moído por causa da decisão da sua esposa. É difícil, irmão. Tomar decisões direcionadas por Deus é difícil. Deus ainda, Ele valida o que Sara fala. Deus é um Deus que valida aquilo que tem sabedoria. Deus valida aquilo que você está alinhado com a palavra. Então Ele validou o que Sara falou. Poxa, mas Sara expulsou, porque Deus tinha um plano. Diga assim: quando Deus fala e nós obedecemos, é porque um novo plano chega. Verso 13: mas do filho da serva farei também uma grande nação. Deus falando com Abraão, trazendo uma calmaria no coração dele. Mas do filho da serva farei também uma grande nação, porquanto ele também é da tua raça. A essência estava em Abraão. A unção estava sobre Abraão. A promessa estava sobre... Há uma promessa sobre a sua vida. Há uma unção sobre a tua vida. Há um propósito de Deus sobre você. Há um propósito de Deus sobre a sua família. Há um propósito de Deus sobre os seus sonhos. Aleluia. Está entendendo? Segura aí. Verso 14. Então Abraão levantou cedo, tomou alguns pães e o recipiente de couro e cheio de água fresca, e os entregou a Agar. E tendo-os colocado nos ombros dela, despediu com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Que triste, né? É assim que você está se sentindo agora. Ou era assim que você estava se sentindo no mês passado. Ou é assim que você está se sentindo neste mês. Ou é assim que você tem se sentido há anos. Vagando num deserto, esperando uma resposta de Deus. Vagando por situações, esperando uma resposta do Pai. Esperando um resultado de algo. Esperando uma promoção. Esperando uma mudança financeira. Esperando algo acontecer na sua casa. Por quanto tempo você tem carregado isso? A Bíblia diz assim ainda, no verso 15. Quando acabou a água do odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto. Ficou lá num tiro de distância. A Bíblia fala no verso 16. E foi sentar-se perto dali na distância de um tiro de arco e flecha. Lastimava consigo mesma. Não suporto ver morrer o meu menino.
Enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar ainda mais forte. Poxa vida, me colocaram para participar de uma história lá. Criaram uma expectativa em mim. Entrei lá no meio do convívio da família. De repente eu sou expulso desse convívio. De repente eu estou saindo desta empresa. De repente eu estou saindo de outro lugar. Tudo está mudando na minha vida. Agora o que sobra para você é o pão e o odre. Você entra no deserto, mas você não entra sem nada. E aí você leva o bem mais precioso, que é o seu filho. Deus está assistindo você. Deus está olhando para você. Deus tem visto o que você tem passado. E agora ela está numa distância, coloca o seu filho longe, num tiro de flecha, não sei a intensidade de uma flecha, mas bem longe. Colocou debaixo de uma sombra, e ela ficou só assistindo ele lá. E a criança chorando com mais intensidade, quem sabe com falta de água, ou fome, ou com medo do deserto, ativando mais o medo nela, porque ela já estava com o emocional abalado. Você já está com o seu emocional abalado. Quanto mais você assiste de longe as coisas não mudando, você assiste de longe também pessoas sendo abençoadas. Há um conflito, a sua cabeça pira. E ali, Agar chegou no estado emocional dela. Poxa, me colocaram numa história. Fizeram eu fazer essa parte dessa história, agora me tiram dessa história. E agora vem a resposta de Deus, que Deus falou sobre a vida de Abraão, dizendo, ó, eu farei daquela criança também uma grande nação. Mas é necessário que o processo de Deus aconteça na tua vida, você esteja fora do ambiente para Ele fazer um milagre. Às vezes você está no lugar errado, irmão, e Deus está querendo colocar você no lugar certo. De repente você está buscando lugares e Deus está falando que o teu lugar é algo diferente. Deus quer falar com você hoje, neste lugar. Você vai sair desse deserto hoje em nome de Jesus. Você vai se levantar de forma sobrenatural, extraordinária. Deus não é especialista em trabalhar no deserto. Se você acha que é deserto, Deus vai te levantar no deserto. Se você acha que está no fim da tua vida, Deus vai fazer você se levantar neste fim de vida que você fala. Deus é especialista em chegar no quarto dia e tirar o morto de um sepulcro com vida. Então agora, ela chega nesse estado. E aí no verso 17 diz assim: Deus ouviu os gritos do menino. E lá do céu, a voz do anjo de Deus chamou Agar. E a Deus inclina os seus ouvidos para te ouvir. O céu rasgou, irmão. O céu rasgou nessa hora. E aí, diz assim: Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino, lá onde tu o deixastes. Deus respondeu ela ou respondeu o menino? O teu bem precioso hoje está chamando a atenção dos céus. E olha só que interessante no verso 18. Ergue-te, pois levanta o menino, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. No verso 19, então Deus abriu os olhos de Agar, e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu o odre e deu para Ismael beber. Verso 20. Deus esteve com o menino. Ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um flecheiro. O que era morte se transformou num resultado poderoso de mudança. A perspectiva é de como você enxerga a situação. É como você tem visto o trabalhar de Deus na sua vida. Porque Deus, a ótica dele sobre a vida de um cristão é diferente, é trazer resultados. E como você tem enxergado o resultado de Deus sobre a sua vida? O ano 2020, o que você assistiu sobre você?
Como você tem enxergado o trabalhar de Deus sobre a sua família, sobre você? Ainda blindado em não receber uma resposta de Deus, ou aberto para viver o sobrenatural de Deus? Porque a Bíblia fala que Deus abriu os olhos de Agar, porque ela estava tão mexida no emocional, que ela nem enxergou o poço que estava diante dela. É como você enxerga, é como você vê a palavra da fé trabalhar dentro de você. O William falou algo e é verdade, irmão. Nós vemos no espírito, nós verbalizando, depois vemos no natural e pegamos. Então Agar, ela saiu de um ambiente para viver um outro ambiente. Às vezes, Deus faz uma separação de algumas coisas da sua vida para você se desapegar, para que Ele comece a mostrar coisas novas e grandiosas sobre a sua vida. Mas é necessário que você seja aberto a enxergar o que Deus está fazendo sobre você. O deserto que você está falando não é para a sua morte, porque o meu Deus, Ele é especialista em abrir poços no meio do deserto. O meu Deus é especialista em fazer do deserto um lugar de trabalho. Porque aqui Ismael se tornou também uma grande nação e virou flecheiro e habitou no deserto. Então, meu irmão, se você não tiver que sair do deserto, fique no deserto e construa uma grande tenda de milagres sobre a sua vida, de testemunho. Então, entenda algo, o deserto não é para você morrer. Sabe por quê? Porque você não está acostumado a passar por esse processo. Não estamos acostumados a enxergar a falta. Mas quando estamos acostumados em viver a palavra diariamente, pode vir a falta, que nós vamos continuar glorificando a Deus. Pode vir o desemprego, nós continuaremos em fé em Deus. Pode vir situações de adversidade, estaremos cultuando o Senhor com alegria. Crente é doido. E Deus começou a transformar a vida de Agar por conta da linhagem que estava sobre a vida de Abraão e Ismael. Deus falou para ele, mande ela embora. Porque aqui não posso fazer duas nações em um lugar só. Tem que ser aqui para ele e Ismael também. Se Deus está falando para você algo, que esse lugar que você está vivendo, esse ambiente que você fala que é o deserto, que nada vai mudar na tua vida, é morte, reverta isso hoje na tua vida hoje. Mude a chave hoje, porque algo grande vai acontecer. Sabe, irmão, o ano 2022 terão poços abertos para a tua vida. 2022 você vai ver novos poços abertos. Deus vai alimentar você e Ele vai suprir as suas necessidades. Eu vejo em nome de Jesus que pessoas que acham que estão no deserto, elas vão construir uma história no meio do deserto. Eles vão construir um monumento no deserto. Construirão famílias no meio do deserto. E vão falar assim, não existe deserto. Era a minha visão, mas Deus me honrou. Aleluia. A identidade do crente é que Deus tire problemas. Nós somos especialistas em pedir para Deus tirar o problema da gente. Nós somos especialistas em pedir para que Deus traga resultados em nossas vidas. Sabe, Deus já fez tudo isso para você. Deus já fez grandes sinais sobre a sua vida. Agora você precisa trazer a realidade da concretização do céu sobre você. Trazer do espiritual pro natural. Algumas coisas não vão sair de você. O problema não vai sair. Deus não vai tirar o problema de você. Olha para o teu irmão e fala assim, ixi. Quanto ixi, né? Tem uns ixi que faz assim, ó. Ixi. Mano, ixi. Um ixi bem cheio, né? Sabe por quê? Porque você vai ser um especialista em lidar com o problema. É o último culto. E eu quero convidar você para nós fazer desse deserto um lugar de recomeço. Eu quero convidar você a fazer no meio dessa situação que você tem vivido um recomeço na sua vida. 2021 pode não ter sido o melhor para você, mas você está aqui. Por quê? Porque Deus acredita que 2022 para você já está abençoado. Já está provido, já há águas e odres cheios, já há alimentação para você,
Já há mudança sobre a sua vida. Já há recursos chegando sobre você. Já está vindo o suprir de Deus sobre a tua vida. Já está vindo a abundância sobre a tua vida. É tempos de abundância, irmão. Você canta algo que está na tela. Então faça a verdade em sua vida. Aleluia. Não pregamos o que falta. Nós pregamos o que temos. Abra sua Bíblia em Salmos 73, 26. Você está aí? Você pode dar glória a Deus? Salmos 73. Vou abrir a minha aqui. 26. Embora a minha carne e o meu coração define o que Agar estava passando lá. A carne dela, o coração dela estava se definhando. Não era isso? Deus é a rocha do meu coração. É a minha herança para sempre. Então, você tem que ter essa mentalidade, essa cabeça que Deus é a sua rocha. Você entende? Ele é a sua rocha, Ele é a sua herança. Então, nada vai faltar para você. Você vai passar o seu melhor Natal em nome de Jesus. Você vai passar a sua melhor virada de ano em nome de Jesus. Você vai viver algo sobrenatural ainda durante esta semana que adentrar. E ainda, irmão, o ano não acabou. E eu quero declarar sobre a tua vida: poços serão abertos no meio deste deserto que você fala. Então hoje, em nome de Jesus, o poço seco transformará em água para a tua vida. Odres vão ser enchidos hoje. Grandes oportunidades chegarão sobre você. Então não é tempo de desistir. Se não deu certo o ano, 2022 está aí, vai acontecer algo grande sobre a tua vida. Às vezes quando nos apegamos a algo, ficamos tristes porque estamos deixando. Mas algo grande vai acontecer lá na frente, porque Deus está com a sua promessa ativa sobre a tua vida. Você ainda não experimentou o sobrenatural de Deus. E eu estou declarando sobre esta igreja, sobre esta casa, coisas grandes, sinais e maravilhas, sinais e prodígios sobre essa igreja, irmão. Amém? Abra ainda aí a sua Bíblia em Salmos 118. Você está aí? Uma porta se fecha, mas duas se abrem. Salmo 118, verso 14. O Senhor é a minha força, o meu cântico, Ele é a minha salvação. O Senhor é a minha força. Diga, o Senhor é a minha força. O Senhor é o meu cântico. Aleluia. O Senhor é a minha. Agar era desprovida de conhecimento de Deus. Mas Deus não cuidou dela. Agora tem um outro cenário. Eu sempre gosto de falar disso. Paulo e Silas. Na prisão, todo mundo conhece. Antes de ser lançado na prisão, eles passaram por açoites. Apanharam lá. Sabe por quê? Porque estava fazendo a coisa certa. Agar estava zombando do filho de Sara, de Isaac. E Deus pediu, falou assim, tira. Por que Deus pediu? Porque Deus sabe que quando duas mulheres estão no mesmo ambiente, o negócio é estreito, irmão. Ainda mais envolvendo o filho. Sítio em família. Filho da irmã tal e da irmã tal. Começa a brincar e fala assim, mãe, ele me empurrou. Ai, o teu filho empurrou o meu. Aí acabou o ambiente do sítio, né? Aquela treta, né? Porque as duas irmãs, né? Dentro de um ambiente só, não dá certo. Então o Senhor é estrategista. O Senhor fala assim, não, Abraão, você é um cara sábio, você é inteligente, você é homem, né? Então vamos lá, fazer assim, pega Agar, manda ela embora, pega o odre, tal. Mas Senhor, falou assim, meu filho, ia acontecer uma catástrofe aqui. Pior que na época de Noé. Então é melhor. Entendeu? Deus é inteligente. Né? Então ia acontecer o fim do mundo lá.
Então o Senhor pediu para que Agar saísse ao deserto. Então, lá ela zombou e Deus cuidou. Agora mostra a identidade de dois homens louvando o Senhor. Foram açoitados, foram lançados na cadeia, na prisão, estão presos, acorrentados. E o que eles fazem? O que eles fazem agora? Diferente de Agar, a estratégia da vida deles. Olha só a identidade deles. Agar ficou na distância vendo seu filho chorar e ela ficou se lamentando. Deus ouviu o choro da criança, foi lá e trouxe um recurso sobre a vida dela. Paulo e Silas não. Estavam lá machucados, presos, acorrentados, começaram a louvar o Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Eu creio, tudo é possível. Que deserto deles, não? Porque eles sabiam que Deus era a força deles. Eles sabiam que Deus era o cântico deles. Eles sabiam que Deus era a salvação deles. E a Bíblia fala no verso 14, o Senhor é a minha força, o meu cântico e a minha salvação. Isso estava impregnado neles. Então, é como nós correspondemos o que a gente vive. E agora, eles começam a louvar o Senhor e um grande terremoto acontece. O terremoto não foi no país inteiro, foi só naquele lugar. Deus vai abalar estruturas onde você está louvando. Deus vai abalar estruturas onde você precisa do recurso. Deus vai abalar estruturas e trazer um terremoto aonde está precisando de um milagre. Não vai mexer com o vizinho, vai mexer onde você está cantando. E agora, eles começam a louvar. E as correntes se abrem, as cadeias se abrem. E eles saem agora. Saem da prisão. Sabe o que é isso? É o resultado de uma bela adoração. É o resultado de realmente colocar e externar aquilo que você crê. Em quem você serve, quem você acredita. Como você vai reagir o ano de 2022 na tua vida? Eu quero colocar e encorajar você como Deus encorajou Agar. A ela persistir, abrir os olhos e enxergar o poço. Mas também eu quero encorajá-los a louvar o Senhor no meio dessa situação que você acha que é o seu fim. Que você acha que acabou, que não vai ter mais nada para fazer. Deus não vai me ouvir mais. Deus está te ouvindo, irmão. Ele não responde o teu emocional. Deus não é movido por sentimentos. Dá uma olhada para o teu irmão e fala assim: Deus não responde lágrimas. Deus responde fé. Não adianta ficar chorando na presença de Deus. Ah, mas o menino não estava chorando lá. Sim, mas agora estamos na nova aliança, irmão. É o tempo da graça, é o tempo do Espírito Santo em nós, aleluia. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a. Então se eu ouço a palavra e pratico ela, eu gero convicção no meu espírito. E eu sempre falo que a fé natural é quando você levanta da cama e você não olha para o chão para pisar, porque você sabe que o chão está lá. E a fé sobrenatural é você olhar as circunstâncias da sua vida e ver um grande resultado. Pai, hoje o meu dia não foi bom, mas amanhã será melhor em nome de Jesus. Minha manhã não está sendo boa, mas amanhã será poderosa em ti, aleluia. Você acorda de manhã com péssimos pensamentos, o seu emocional, a tua alma, começa a mexer com você. Te levando e te arrastando para um deserto. Vai levando você para o deserto. Se separando do propósito, que você achava que aquele propósito era realmente o que ia acontecer sobre a tua vida naquela hora. Vai te levando para lá. Mas aí quando você ativa a fé, o Deus Todo-Poderoso, o meu Pai, o seu Pai, Ele começa a reverter situações na sua vida. E Ele começa agora a colocar você no propósito de novo, por causa da sua fé. Você volta para o propósito. Você está entendendo? Então, eu quero falar algo aqui para a igreja, em amor. Se algumas coisas não acontecerem em 2021, não culpe o seu Deus. Se houve perdas na sua vida, não foi culpa de Deus. Se a sua porta de emprego não deu certo, não culpe Deus. E também não se culpe. Acho que há uma melhora para acontecer em nós. Algumas coisas não deram certo porque faltou algum empenho da nossa parte, ou um posicionamento maior em Deus, ou uma dinâmica maior com o Espírito Santo, um envolvimento maior com a palavra, para que os resultados sejam realmente positivos.
E o fato de você não trazer um testemunho aqui, mas você recebendo, alguns irmãos não vieram, não quer dizer que ele não tem história ou testemunho. Ele só não veio aqui, mas ele está se enchendo de testemunhos. Às vezes você não precisa vir aqui evidenciar que Deus fez na tua vida. Pessoas vêm aqui à frente porque elas querem testificar você. E não é para me vangloriar ou para me encher. Isso eu não quero. Tudo é Deus. Se alguém falar, foi o pastor, não fui eu. Foi o Espírito Santo de Deus. Então, eu quero encorajar você que o ano 2022 será poderoso em Deus. Você vai viver algo sobrenatural? Sim. Então, quando Deus encheu o odre de Agar, foi para encorajá-la a lutar por algo novo. Eu quero que os odres de cada um de nós seja cheio da água do Espírito, dos mananciais da água do Senhor. Se encha essa noite, irmão. Se encha para um gás. Se enche para viver algo sobrenatural em 2022. É um ano promissor nós passamos. Eu falo que foi um ano maravilhoso para mim. Um ano grande. Perdi meu papai aí em maio, foi em maio, né? Em maio, sinto falta dele, porque eu ligava todo dia para ele e ele falava da obra. E aí, como é que está a igreja? Todos nós sentimos falta dos nossos cônjuges, né? Amigos. Minha mãe perdeu o marido dela, minha sogra perdeu o esposo dela. Cada um perdeu. Eu perdi uma irmã caçula. Sinto falta dela. Todos nós sentimos falta de pessoas, mas um não te deixou. É o Espírito Santo de Deus, é o Senhor, é Jesus. Então tem um sentido de a gente estar aqui hoje. Sim, faz sentido de eu estar na igreja pregando. Faz todo sentido, sabe por quê? Porque eu acredito. Porque eu, no meio das perdas, eu saí do deserto, irmão. Porque eu enxerguei poços abertos e odres se enchendo. E quando eu vejo você aqui hoje, isso me encoraja, me dá um gás. Porque eu vejo que 2022 será melhor ainda que esse ano que passou. Porque nós estamos com um povo que se alegra, um povo que está avançando. Se o diabo criou algo, que o deserto é uma morte para você, você vai esfregar na cara dele que você é o maior edificador. Tudo bem, diabo, mas eu vou construir uma casa aqui, eu vou construir um centro de adoração, e eu vou crescer neste lugar, aleluia! Seja especialista em pegar toda a situação de dificuldade, em transformar em um grande lugar de adoração a Deus. Faça de 2021 não como um péssimo ano na tua vida. Conserte a verbalização que sai da tua boca, o que você tem falado. Conserte isso. Não faça, meu ano foi péssimo, esse mês foi péssimo. Na nossa empresa eu não quero nem falar que um mês não foi bom. Eu quero dizer, glória a Deus, Deus supriu. Enquanto está suprindo, está bom, irmão, mas eu estou declarando a prosperidade. Provisão chega, mas eu declaro prosperidade, que é um avanço, abundância. Provisão é para aquela hora, mas a prosperidade é para anos e anos e anos e anos. A abundância está chegando sobre esta casa de oração e está agora inundando a sua vida, em nome de Jesus. Enquanto eu estou ministrando, eu vejo águas batendo nos pés. Sabe, reflexo de água quando você anda em lugares assim onde tem pouca água e você vê a luz batendo, eu vejo brilhos batendo. Sabe o que é isso? Deus está trazendo coisas novas sobre a sua vida, dizendo, diga a eles que não há deserto, aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia em Isaías 41:18. Deus é bom? Você está aí? Pode dar um aleluia? Pode dar um glória a Deus? Isaías, capítulo 41, verso 18. Eu quero lançar essa palavra profética sobre a tua vida agora. O ano de 2022, essa semana que adentrar, a semana do dia 25, 26, 27, 28, sei lá, irmão, qual dia, mas vai acontecer sobre você em nome de Jesus, amém? Você precisa declarar isso, marcar essas referências. Se você não conseguir marcar, meu irmão, pega no culto no YouTube, assista, rumine a palavra, pega durante as suas férias, pega a palavra, vai marcando, vai estudando, vai se alimentando da palavra para que você potencialize isso na tua vida.
Não sair do culto e falar assim, que culto maravilhoso, hein? Não, tem que viver isso. A Bíblia diz assim no verso 18: abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos... transformarei o deserto num lago e o chão seco em... Quer mais encorajamento para você? Porque é isso que você vai viver. O seu Deus, Ele é especialista nisso. Você pode não ter as ferramentas, mas o Senhor tem todas elas. Verso 19: plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei junto no ermo, e cipreste, e abeto, e o pinheiro, para que todos observem e saibam, considerem juntos e compreendam que foi a mão de Deus que fez isso. O Santo de Israel o criou. Tudo que você vê e conquistar, você vai saber que foi Deus que fez. Então, se você está distante do plano de Deus, se você está olhando à distância os projetos de Deus lá embaixo, que nem Agar olhou seu filho, num tiro de distância, vá até ele. Encoraje também a sua promessa, o seu sonho. Encoraje essa noite. Ore e fala assim, não acabou. Encoraje o seu cônjuge, encoraje seus amigos, encoraje seus filhos, encoraje sua esposa, encoraje sua namorada, o seu noivo, a sua irmã, o seu irmão. Diga, o ano não acabou. O nosso Deus vai fazer isso que está falando na palavra. Vamos louvar o Senhor. Vamos encher os odres, porque Deus vai dar mais gás para a gente. E o Senhor fez de Ismael uma nação. O menino se tornou um flecheiro. Deus ainda deu habilidades a ele. Você vai crescer com habilidades. No ano de 2022, há novos projetos sobre a tua vida. Eu declaro sobre você, eu declaro em nome de Jesus sobre esta igreja, sobre famílias aqui representadas. Levanta sua mão bem alto. Eu declaro que esse ano foi um ano sim de rompimento, um ano de expansão sobre a tua vida. Mas eu declaro abundância sobre você. Eu declaro curas emocionais. Eu declaro que este deserto será transformado em rios. Esse deserto terá plantações. Nós seremos especialistas em cultivar e colher colheitas generosas em nome de Jesus. Eu declaro que 2022 sobre esta igreja, sobre você, sobre a minha família, um ano promissor, um ano extraordinário de toda a nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplauda por isso, aleluia, aplauda com toda a sua força. Será o melhor ano da sua vida, será o melhor ano da minha vida, o melhor nos seus negócios, o melhor no seu casamento, o melhor no seu espírito, o melhor na sua família, o melhor ano da sua vida. Porque esse ano você está crescendo. Você está se fortalecendo para viver o melhor ano, o ano que vem. Será a melhor virada da tua vida. Aleluia. Uau. Tudo isso, irmão, porque o dia de Natal há uma comemoração em duas partes, dois conhecimentos. Um se comemora o Natal do Papai Noel, que criança ama. Eu gosto do espírito natalino, eu acho lindo, decorações. Mas eu nunca tiro a essência das crianças de entender que o Natal é ajuntamento. É muito bom isso. Tira a foto com o Papai Noel. Continua, irmão. Essa igreja não vai te proibir. Temos uma árvore aqui. Nós somos uma igreja de cultura religiosa. Somos uma igreja livre. Porque sabemos o significado real do Natal. E eu não posso deixar de expressar que é o nascimento do teu Salvador. Do meu Salvador. Quando a humanidade achava que estava no deserto e tinha acabado tudo. Já vou terminar a pregação.
A Bíblia fala que quando Jesus estava para nascer, Herodes queria matar todos os primogênitos, as crianças, nascidas naquela época. Jesus nasceu. E para você entender, Jesus não nasceu na manjedoura porque ele era pobre. Era porque os hotéis da região onde eles estavam ocupados, era um dia de festividade. Maria teve que fugir da cidade onde ela estava. Concedeu Jesus porque ela era virgem. Deus viu graça nela. Ela nem era casada com José ainda. Então, na cultura judaica, ela seria apedrejada, porque todo mundo entenderia que ela teve relação antes do casamento. Então Deus poupou e fez tudo perfeitamente. E o mais interessante de toda essa história é que 3 reis magos, que nós olhamos todos os presépios, eles eram estudiosos de estrelas, astrólogos, olhavam. E eles falavam entre eles assim, é um estudo que nós fizemos muitos anos atrás, que se aparecesse uma estrela diferente no céu, era porque nasceu um rei. Nem eram judeus, eram do Oriente, mas eram afortunados. E eles iam presentear o rei, mirra, bálsamo. Então, quando eles viram a estrela diferente, eles falaram, é a hora. Um grande rei nasceu na terra. Se uma pessoa que não tem evangelho identifica um salvador, um rei, e nós que conhecemos, será que não está na hora de a gente identificar o nosso rei? O nosso Cristo? E agora ele vem. Nasceu, foi presenteado, cresceu. E com 30 anos de idade começa o seu ministério. 3 anos de ministério, foi crucificado. 3 anos de ministérios. 3 anos. E a Bíblia fala que se tivesse que descrever todos os milagres, Jesus teria que escrever outro livro. Tem noção disso? Então, o seu maior Natal, quando você fechar os olhos e orar pela sua ceia, agradeça pelo nascimento de Jesus por você, pela vinda dele à terra, por ele se entregar por mim e por você. Porque a humanidade estava num deserto e Deus criou uma estratégia no meio de uma situação para limpar o pecado da humanidade através do seu Filho. Deus não mandou Miguel e Gabriel, os anjos, mandou seu único filho, a preciosidade dele. É como se ele chegasse para ele e falou, filho, nos céus, está na hora de renovar a aliança e trazer uma nova aliança superior à antiga sobre a humanidade. Está na hora de você ir à terra. E o dia de Natal se comemora muitas festas, bebidas, champanhes, vinhos, cervejas, se comemora o Papai Noel. Todo mundo tem os seus direitos e culturas de cultivar e cultuar e festejar da forma que quiser. Mas eu quero que vocês entendam algo. Tudo que Deus falou durante todo o ano de 2021, 2020, 2019, 2017, 2018, eu não sei qual ano que você está aqui nesta casa. E no dia de hoje, Deus é especialista em transformar o seu deserto em um lugar frutífero. Tirar a esterilidade da sua vida em qualquer área e transformar em grandes mananciais. Sabe por quê? Porque o seu Jesus, o meu Jesus, não está mais numa cruz de fraldinha. O meu Jesus e o seu Jesus está no trono da graça. Então ele merece o melhor Natal de comemoração. Chamar ele para participar da mesa, da ceia. E dizer, Senhor Jesus, obrigado. Porque o ano vai virar, mas eu quero virar com o Senhor nesta mesa. Oh, Pai, obrigado, aleluia. Então faça o seu melhor Natal esse ano, meu irmão. Faça o seu melhor Natal, porque você vai ter motivos para comemorar o outro Natal. O ano que vem, melhor ainda, em nome de Jesus.